Em uma crise política e econômica sem precedentes, o Brasil perdeu espaço e credibilidade no plano internacional. Nesta semana, o nosso correspondente na Europa, Ulisses Neto, analisa se o país pode voltar a ocupar uma posição de destaque nas discussões globais. Bom dia, Ulisses. Brazil and Britain have both shown a readiness to take on that common responsibility. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Na reportagem de ontem, nós discutimos a posição que o Brasil pode ocupar na política internacional. Durante o boom das commodities dos anos 2000 e o período de prosperidade econômica, foi possível projetar o país como potência emergente. O problema é que veio a crise econômica, além dos escândalos políticos em série que minaram as pretensões de nos elevar à condição de grande potência, pelo menos por enquanto. Hoje, o Brasil se coloca de forma muito mais tímida no plano internacional, como explica o professor Guilherme Casarões, que é vice-coordenador da graduação em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. No governo Temer, eles simplesmente, tanto o presidente quanto o chanceler, o José Luiz Nunes, voltaram a uma condição de potência média que seria, até no meu entendimento, a opção possível, dada a condição econômica, dada a condição até de crise política brasileira. Eu perguntei há pouco para o Patriota. Patriota, quantos engenheiros? Sabe por que eu perguntei quantos engenheiros? Porque nós vamos discutir ciência, tecnologia e inovação. As mudanças na política externa brasileira começaram no final do segundo governo Lula, na verdade. Dilma Rousseff, que não tinha o menor interesse no assunto, também determina essa guinada, que se consolida de forma clara com a chegada de José Serra ao Itamaraty. As pretensões de influenciar grandes questões internacionais, como o conflito israelo-palestino, e se tornar um grande investidor na África, simplesmente murcharam. E o ex-governador de São Paulo já dava esse recado em seu discurso de posse no Itamaraty. Solidariedade estreita e pragmática para com os países do sul do planeta Terra continuará a ser uma diretriz essencial da diplomacia brasileira. Mas a estratégia sul-sul correta, não a que chegou a ser praticada com finalidades publicitárias, escassos benefícios econômicos e grandes investimentos diplomáticos. Eu acho que essa leitura é equivocada. A cooperação sul-sul, ela vai muito além do comércio, ela tem muito a ver realmente com essa capacidade de promoção do desenvolvimento em que o Brasil se destaca, ao contrário da China, ao contrário da Índia, que tem agendas muito mais comerciais, muito mais pragmáticas nesse sentido, de tomar lá da cá, se a gente puder dizer assim. O Brasil construiu, até a gente pode chamar de confiança com alguns países africanos durante os anos Lula e Dilma. E essa confiança, ela tem que ser mantida se a gente realmente aspira a um lugar mais interessante nas relações internacionais, por assim dizer. Na prática, essa situação se alinha com a tese levantada pelo professor Andrés Malamud, da Universidade de Lisboa. Ele aponta que a ascensão do país no cenário global entre os anos 1990 e 2000 teve relação direta com a chamada diplomacia presidencial. A gente muitas vezes pensava que era o Itamaraty, que era a chanceleria, a diplomacia muito eficiente e profissional do Brasil, e parcialmente era. Mas mais importante foram Fernando Henrique Cardoso e Lula, que conseguiram colocar o Brasil num patamar ao qual o país sozinho, com presidentes normais, não chegava. Hoje o país vive uma situação em que a presidência da República tem como preocupação principal salvar a própria pele nos intermináveis escândalos de corrupção. As posições do chefe da chancelaria e do presidente da República também não desfrutam da mesma sintonia que existia no passado e, com isso, o Brasil não tem mais capacidade de influenciar sequer temas de sua própria região. O ano passado assinou-se o Tratado de Paz na Colômbia. Houve um encontro onde estavam todos os presidentes da região, vestidos de branco, Ban Ki-moon, representante da Noruega, Canadá, Estados Unidos, e o Brasil não estava presente. E não estava porque o presidente não estava presente, porque os presidentes normais, e os presidentes normais são medíocres, não têm o peso, não têm a presença que tiveram os dois presidentes excepcionais, FHC e Lula. Houve também uma virada de postura importante em questões como a crise da Venezuela, o que para o professor Andrés Malamud nem é o ponto principal a ser discutido. Então não é apenas a viragem, que a viragem é retórica, porque a Venezuela deve ao Brasil muito dinheiro, e então a Fiesp, os industriais brasileiros são anti-chavistas, mas sobretudo estão a defender o seu interesse, e no seu interesse está que a Venezuela devolva o que deve. Por isso o Brasil não cortou relações com a Venezuela.
fala contra, mas não intervém, não faz nada, é apenas falar. Então, nem a favor, nem contra, além do discurso. E isto que eu quero deixar muito claro, não é que o Brasil fracasse agora, é que o Brasil não está. Com isso, as pretensões do Brasil, como a gente disse, de ascender à categoria de grande potência, parecem enterradas, pelo menos nesse momento. Mas como será o debate em 2018? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que há uma onda fortemente antiglobalista, né? Assim, nós não podemos subestimar a capacidade de influência que temos. Essa será a discussão do terceiro e último capítulo desta série, que vai ao ar amanhã aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia a todos.